7h42. Repita. 7h42. Vamos falar da pauta do fim de semana, as eleições no Senado, na Câmara. Davi Alcolumbre e Hugo Motta, então, vencem as eleições para a presidência no Senado e na Câmara Federal. Essa escolha dos novos presidentes das duas casas aconteceu no último sábado. Davi Alcolumbre foi eleito presidente do Senado e Hugo Motta o presidente da Câmara Federal. O senador Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, tem 47 anos, já comandou o Senado entre os anos de 2019 e 2021. Dessa vez ele teve 73 votos contra 4 para o senador Marcos Pontes do PL de São Paulo e 4 para Eduardo Girão do Novo do Ceará. Depois de ouvir um trecho aí do que, aliás, a gente vai agora ouvir um trecho do que o Alcolumbre falou logo depois do resultado dessa votação. Que não é e nunca será correto uma decisão unilateral de um poder que é bicameral acabar tirando a autonomia e a autoridade do Senado. E concretamente no último período esse distanciamento que todo mundo sabe que há ou que havia entre o presidente Rodrigo e o presidente Arthur, ele de certo modo enfraqueceu o poder legislativo. Concretamente isso atrapalhou muito, porque forçou o poder executivo, o governo, que tinha matérias importantes e que cabia naquele momento a edição de medidas provisórias, a tratar primeiro com a Câmara para solicitar se poderia mandar um projeto de lei em regime de urgência. E acabava que, de novo, muitas das vezes, o Senado era chamado não para ser ouvido ou não para opinar em uma determinada agenda de interesse do governo ou barra do Brasil. Nós éramos chamados aos 45 minutos do segundo tempo e era se feito um apelo para que a gente votasse direto no plenário, com o relator de plenário, uma matéria muito relevante que poderia e com certeza seria aprimorada se o Senado da República tivesse tempo de apreciar, por exemplo, numa comissão mista de medida provisória. Já Hugo Motta, do Republicanos, tem 34 anos e foi eleito presidente da Câmara Federal. O deputado recebeu 444 votos e venceu Marcel Van Hatten, do Novo, que teve 33 votos, e Pastor Henrique, do PSOL do Rio de Janeiro, que conquistou 22 votos. Vamos acompanhar um trecho do que Hugo Motta falou no discurso. Nenhum interesse ou divergência pode estar acima da nação brasileira e das urgentes necessidades do nosso povo. Minhas amigas e meus amigos, nesta cadeira de Ulisses, às vésperas de completarmos 4 décadas, em homenagem a todos os presentes, aos brasileiros, à democracia, ao respeito às instituições e entre as instituições, faço questão de relembrar o gesto histórico de Ulisses ao promulgar a Constituição que juramos respeitar. Viva a democracia! Viva a democracia! Viva a democracia! Olha, e tem deputado paranaense compondo a mesa diretora da Câmara Federal. É o Sérgio Souza, do MDB, que vai fazer parte, então, dessa mesa. Ele será o 4º secretário do colegiado. Sérgio Souza conversou com a produção aqui do Jornal da Manhã e falou sobre a importância da separação entre os poderes da República. Essa semana fui eleito para compor a mesa diretiva da Câmara dos Deputados. São 7 membros efetivos e 3 suplentes. Vou ocupar a 4ª secretaria que competiu ao meu partido, ao MDB. Tanto no discurso do Hugo Motta, presidente da Câmara, e também do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, nós ouvimos em alto e bom som a independência entre os poderes. Nós percebemos que nos últimos anos há uma usurpação pelo Poder Judiciário de maneira muito forte sobre as prerrogativas do Poder Legislativo. Quando se aprova até mesmo uma emenda à Constituição, que depende de quórum qualificado de 3/5 dos seus membros, em 2 votações, em ambas as casas, um ministro do Supremo, numa decisão monocrática dentro de um gabinete, suspende uma alteração da Constituição feita pelo povo brasileiro e pelos representantes das federações brasileiras. Isso é inaceitável. Então, temos pautas importantíssimas, esse resgate das competências do parlamento, e o principal de tudo
é nós cuidarmos da soberania brasileira, cuidarmos da independência econômica brasileira. A gente viu aí então a manifestação, os discursos, né, tanto do novo presidente do Senado, da Câmara e também desse representante paranaense, o deputado que faz parte da mesa diretiva da Casa Baixa em Brasília, mas vale reforçar aqui os bastidores em torno de tudo isso, né? A gente já sabia que eram nomes que estavam bem desenhados, foi uma votação já, de certa forma, com o resultado anunciado antes mesmo da expectativa ali dos votos. Vemos ali eles como grandes interlocutores, os dois nomes, tanto no Senado quanto na Câmara Federal, que são nomes que transitam bem entre oposição e situação, conversam com os dois polos que a gente observa hoje instalados na política brasileira. Inclusive, o presidente eleito do Senado, Alcolumbre, já recebeu ligação por telefone tanto de Lula quanto de Bolsonaro. Hoje, ele e também Hugo Mota devem participar de uma reunião junto com o presidente da República, que vai buscar Lula nesse momento, que é encontrar ali um consenso com o Legislativo e se aproximar para conseguir avançar com as pautas do Executivo Federal. Agora, eu quero chamar a atenção, Carlos Cobalt, para o que eu vi no discurso, tanto do Alcolumbre, quanto do Hugo Mota, quanto aqui do deputado paranaense, que é sobre a separação dos poderes. Eles querem que todos tenham ali um desenho muito delimitado, demonstram essa irritação do que o executivo acaba passando, do que muitas vezes o judiciário avança, no que seriam pautas relacionadas ao legislativo. E eu quero entender com você, essas novas presidências, elas têm ferramentas para delimitar mais isso, ou vai ser realmente o que nós vimos já nos últimos anos, de briga de fato por espaço entre os três poderes? Olha, o recado dado ali pelos presidentes eleitos, tanto da Câmara quanto do Senado, é muito claro. Eles vão continuar defendendo a legitimidade, a força do poder legislativo. Nem que para isso tenham que enfrentar o Supremo Tribunal Federal, como já vinha acontecendo na gestão anterior. A gente já via aquela guerra fria, com projetos sendo protocolados, esperando só o presidente desengavetar para votar até limitação de poderes do ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, a eleição de Alcolumbre no Senado e Hugo Mota na Câmara mostra que o governo Lula vai continuar refém do Congresso Nacional. Sem base aliada, o presidente Lula não conseguiu indicar um presidente nem para o Senado nem para a Câmara. Diante dessa ingovernabilidade, teve que fazer acordos com o Centrão, porque senão sairia derrotado, seria um cenário ainda pior para o governo Lula. Então, vai continuar a mesma coisa, o Congresso com força para pautar o que quiser, e se o governo quiser aprovar projetos de interesse do próprio Palácio do Planalto, vai ter que negociar, e aí eu estou dizendo bastante claramente que vai ter que abrir o cofre, vai ter que soltar emenda, vai ter que botar bilhões do orçamento na mão aí dos congressistas, se quiser aprovar alguma coisa, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. O fisiologismo tende a reinar, né? E eu ouso dizer que com mais força, porque agora, além de propagar esse sistema, né, de tocar o bumbo para o governo dançar em pautas de interesse, há um outro elemento, que é a afinação entre as presidências. O Lira e o Pacheco eram rompidos, não? Tinham ali uma certa relação bastante delicada. E agora essa pauta de valorizar ali o parlamento, o legislativo e o Congresso ganha ainda mais corpo a partir disso. Não é à toa, por exemplo, que conseguiram aí esse feito de, nas duas candidaturas, unirem PT e PL. O PL teve o mesmo raciocínio. Candidato avulso não ia a lugar nenhum, ia ficar sem espaço na mesa, como já aconteceu em outras ocasiões. Então decidiu fazer a adesão a esses nomes que foram postos. E os recados foram muito importantes nesse sentido. Direta, não vou nem chamar de indireta aqui para o Supremo Tribunal Federal, na questão de respeito à independência das casas. E a segunda questão, o papel fundamental dos congressistas como as melhores figuras para fazerem a indicação das emendas parlamentares com liberdade. Esses dois recados, essas duas mensagens apareceram em ambos os discursos, e o governo já entendeu que vai continuar assim refém dessa situação, com pouca governabilidade, mesmo com muitos desses presidentes e dessas composições de bancadas mais robustas tendo representação em ministérios. Olha, Rafaela, a prova disso é que ontem o Hugo Mota, já eleito presidente, chegou a dar uma entrevista, né, para comentar essa eleição, e falou que pretende aí conversar com os líderes partidários sobre aquela pauta em que o PT quer fugir
e o PL quer impor, que é a anistia do 8 de janeiro. Então, Hugo Mota não descartou, já disse o seguinte, olha, vamos conversar com os líderes e se houver um consenso, vai sim pautar uma pauta aí que leva horror aí aos ouvidos do presidente Lula e do PT. Mas acordos foram feitos, né? A gente sabe que existiram ali combinações para essa adesão toda, não foi só pela simpatia. Mensagem chegando aqui sobre esse assunto na nossa live no YouTube. A Valéria Souza disse, enquanto tivermos um Senado apequenado e uma Câmara omissa, não vamos sair desse buraco. E o Marcos Aparecido Moreira comentou, a verdade é que o Congresso vai continuar mandando no governo graças às emendas parlamentares. Vai de frente aí com o que o Carlos e também a Rafaela Mourão trouxeram ao longo dos comentários. Agora 7 horas e 52 minutos. Repita. 7h52, um rápido intervalo na FM. Nós vamos continuar ao vivo no YouTube. Eu quero convidar você que não conhece ainda o nosso canal a acessar a página Jovem Pan Grupo RIC. Tem muito conteúdo por lá e também, é claro, a nossa transmissão com o chat aberto. Estamos esperando a sua mensagem.